quem vos fala é Edu e bem-vindos a mais um vídeo bom do Depeche Within. Hoje vamos falar do ARG. ARG é o Alternative Reality Game, jogo de realidade alternativa que é quando a Rush Lake cria uma série de coisas, no caso um site, uma propaganda, reportagem, entre outras coisas, agindo como se algo de dentro do universo dos seus jogos fosse real. No caso, nós temos o Instituto Best Kept Memory, um local que faz uma série de serviços com a memória de seus clientes, como preservá-las, recuperá-las, apagá-las e até mesmo pôr em fitas cassete. Sim, fita cassete, já que os acontecimentos do Instituto se passam no início dos anos 2000. O objetivo do ARG é criar uma série de enigmas, puzzles, secrets dentro do site, dos vídeos e do próprio Depeche Within, com muitas etapas e com bastante complexidade para ser resolvidos em conjunto pela comunidade dos seus jogadores. Embora eu goste de resolver o máximo de coisas sozinhas por pura diversão mesmo, muita coisa que eu vou mostrar foram resolvidas também por outros jogadores. Tanto porque tem coisa que eu não tinha o menor conhecimento, quanto porque tem uma das etapas, cada jogador irá receber um pedacinho da resposta, não sendo possível assim ninguém resolver tudo sozinho. Infelizmente não tem como dar créditos a todo mundo porque é muita gente, mas a maioria você encontra no Discord da Rush Lake. Só preciso avisar que o ARG ainda não está completo, pelo menos achamos que não está. Existem coisas descobertas que ainda não sabemos do que se trata e nem onde utilizar, então é possível que tenha um segundo vídeo sobre, se for necessário. Tudo que eu mencionar como vídeo, site, arquivo do conteúdo do ARG feito em colaboração com a comunidade e tudo mais terão seus links na descrição, junto com a playlist da série dos jogos da Rush Lake, a playlist Saga Universo Rush Lake, onde tem todos os jogos, todos os secrets, todas as conquistas. Também vai ter as minhas informações, como redes sociais, Discord, etc. E, claro, da Rush Lake, a desenvolvedora. Obrigada por assistir, obrigada pelo gostei e bora começar! Passo 1. Descobrir os emojis corretos e obter acesso à página de login. Nessa parte você terá que marcar os emojis corretos e fazendo isso te dará acesso à tela de login do back-end ou da área secreta do site, a área restrita. Primeiro você precisa ir para o site bestkept.memory.com. Então vá para a página de Book Now, que é a página para agendar uma consulta com a Best Kept Memory. O que preencher aqui não interessa, o que interessa é você ir para a página de erro. Preencha qualquer coisa e clique em Submit Booking Request. Na página de erro você irá reparar que existe uma série de emojis que você pode selecionar quais você quiser. Embaixo escrito How do you feel about our services, que significa como você se sente sobre os nossos serviços, e clicar em Submit Now. Você precisa descobrir quais emoticons certos você precisa marcar e avançar para a próxima parte. A resposta dos emojis está espalhada pelo site. Você precisa descobrir em quais locais do site está e neste local terá um enigma cuja resposta te dirá o emoji certo para ser marcado na página de erro. Para descobrir qual local possui tal enigma, você precisa apertar F12 ou clicar com o botão direito em qualquer lugar na tela no site e clicar em Inspecionar. Você irá para o código HTML da página. No código você precisa encontrar algo como o que vocês estão vendo aí na tela. Isso indicará que esse pedaço do site vai te dar um enigma com a resposta do emoji que você precisa marcar lá e o que você precisa encontrar 10 emojis. Por exemplo, se eu for na página Home, clicar para selecionar um elemento na página na janela do código e pôr o mouse em cima da foto da Maya Strauss, você irá reparar que tem um 4×10 no código. Isso quer dizer que essa foto possui o quarto enigma com a resposta para um dos emojis. Vamos para o 1 de 10 que está no banner do comercial de café na página do FAQ. Ao tentar salvar, repare no nome da imagem. Este nome faz parte do enigma, indicando que a resposta está na primeira letra das fontes do comercial. Vale mencionar que no nome também tem 1 de 10, que é uma pista importante indicando que neste comercial é o primeiro de outras 10 coisas que você precisa achar, caso você ainda não tenha descoberto sobre os emojis ou o código HTML. Pelo menos foi assim comigo. Tem um site excelente para descobrir fontes que eu vou tentar lembrar de deixar na descrição. E aí na tela vocês podem ver como fica as fontes do comercial. Se pegar a primeira letra de cada fonte, forma TUF, que significa dente. Então temos o primeiro emoji, que é o dente.
O 2 de 10 está na foto de Hans Adler, tanto na página Home quanto na página de Success Stories. Ao salvar, a foto do Hans Adler também tem no nome a numeração 2 de 10. A resposta está na expressão de Hans na foto, que está piscando. Então, o segundo emoji é o rosto piscando. O 3 de 10 está na foto de George Franklin Duskindale. Assim como Hans, salvar a foto também denuncia a relevância da numeração pelo seu nome. A resposta está na expressão de George, sendo o emoji com a mão no queixo. O 4 de 10 está na foto de Maya Strauss. Assim como Hans e George, ela também possui o nome que ajuda na pista que liga essas imagens. Também a resposta está na sua expressão, sendo assim o emoji é o de óculos sorridentes. O 5 de 10 está na imagem de um pouso de emojis na página Home. É preciso fazer um cálculo matemático e que o resultado será 2. Eu vou tentar explicar para vocês como chegar no 2. No pouso matemático, o coração é igual a coração partido mais raio. Também nele, sorriso menos coração é igual a coração partido. Então podemos colocar que sorriso menos coração partido mais raio igual a coração partido. Iremos então isolar a subtração para que ela vire uma soma. Então isolaremos o sorriso, que é uma subtração, e ficará isolado com uma soma ficando sorriso é igual a raio mais coração partido. Entendido até aí? Pois bem, no pouso matemático diz que raio mais sorriso é igual a caveira. Então podemos dizer que raio mais coração partido é igual a caveira. E assim fica raio mais coração partido é igual a caveira. Por fim, quanto seria caveira dividido por coração? Bom, sabemos que caveira é igual a raio mais coração partido. Também sabemos que coração é coração partido mais raio. Raio mais raio e coração mais coração é igual 2 vezes coração mais raio. Então fica 2 vezes raio mais coração dividido por raio mais coração, o que é igual a 2 dividido por 1, cujo resultado é 2. Então a resposta do puzzle é o emoji de uma mão fazendo um 2. Para achar o 6 de 10, primeiro você precisa acessar a página Services. Então, desça até o fim da página e marque a opção com a imagem de uma borboleta onde tem escrito Answer the question and receive a free coupon for a consultation at mentalhealthandfishing.com, que significa responda a questão e receba um cupom gratuito para a consulta no mentalhealthandfishing.com. Interessante mencionar que essa parte faz uma referência direta ao ARG anterior do The White Door, em que havia um site da instituição falsa, a Mental Health and Fishing, que é uma instituição que aparece várias vezes em vários jogos do universo da Rush Lake. Eu também fiz vídeo sobre esse ARG. Ao marcar a opção da borboleta, suba a página novamente. Você irá reparar que na parte do primeiro serviço sobre guardar memórias que diz Safely Store Your Memory with Us, que significa guarde suas memórias de forma segura conosco, e com uma foto de uma TV com umas fitas, o texto que explica o serviço foi substituído por uma série de símbolos. É aí que está o 6 de 10. O que é preciso fazer é copiar este texto em qualquer editor de texto de sua preferência e dar o Enter toda vez que aparecer o símbolo de Enter. Como podem ver, isso formará o desenho de uma flor. Então a resposta é o emoji de flor. O 7 de 10 está em algo parecido com o anterior. Ainda na página de serviços, você irá até o final e marcar dessa vez a opção com a imagem da abelha. Isso irá dessa vez substituir o texto explicativo por vários outros símbolos na parte do segundo serviço sobre recuperar memórias, onde está escrito Retrieve Lost Memories, que significa recuperar memórias perdidas, e com a imagem de 2 senhoras. Os símbolos significam letras. Você deve tentar observar que letra o grupo de símbolos se parece. Aí na tela tem alguns exemplos. Com 2 traços verticais e um horizontal no meio parece um H, não é? Então, esses símbolos significam H. Um 4 que parece um A, e esses aqui que por último que você consegue aí enxergar um W. E assim vai.
Com a minha letra sensacional no pente, que espero que esteja dando para enxergar, vocês verão a frase completa que é: I have a ring but no fingers. I used to stay still all the time, but nowadays I follow you around. Traduzindo fica: eu tenho um anel ou toque, mas não tenho dedos. Eu costumava ficar parado todo o tempo, mas hoje em dia eu sigo você por toda parte. Em inglês, anel e toque de telefone tem o mesmo nome, que é ring, o que se encaixa aí melhor na charada. A resposta dessa charada é telefone. Então, a resposta é o emoji de telefone. Ainda na página de serviços, você novamente irá para o final da página e marcar dessa vez a opção da alma corrompida ou alma negra. Isso irá dessa vez alterar uma parte do terceiro serviço, que é o de extração de memória, onde diz New Memory Extraction, que significa novidade, extração de memória. E tem uma imagem com 2 potenciais médicos. A foto dos 2 médicos será substituída por uma versão distorcida. O 8 de 10 está nesta imagem distorcida. Na parte distorcida são na realidade quadrados e retângulos que foram retirados dos seus devidos lugares. Isso é mais visível ao serem contornados. As formas são código Morse, cuja forma a palavra star, que significa estrela. Então a resposta é o emoji de estrela. O 9 de 10 está em Frequently Asked Questions. Em algumas respostas ou perguntas, algumas palavras foram, entre aspas, digitadas errado, tendo uma das letras faltando nessas palavras. Na primeira pergunta, na resposta dela, temos a palavra scientist com a letra S faltando. Na segunda pergunta, a palavra what está faltando a letra H. A terceira pergunta não possui erros. Na quarta pergunta, na resposta, a palavra process está faltando a letra R. Na quinta pergunta, a palavra including está faltando a letra I. Na sexta pergunta, na resposta, a palavra immediately está faltando um M. E na sétima pergunta, a palavra procedure está faltando a letra P. Juntando as letras que faltam, temos a palavra shrimp, que significa camarão. Então, a resposta é o emoji de camarão. E o último, o 10 de 10, está no número de telefone na página Home. Um membro da comunidade ligou para este número e recebeu a seguinte mensagem. Hey, thanks for calling Best Kept Memory. Unfortunately, all of our operators are busy right now. But you can book any of our services through our website, bestkeptmemory.com. See you soon. No final, vocês puderam notar uma musiquinha. Se você não sabe, notas musicais podem ser escritas com letras, como por exemplo, Dó é a letra C. Assim, vendo quais notas são tocadas, elas formam a palavra Dead Face. Então, o último emoji é o com cara de morto. Ao colocar todos os emojis na página de erro de Booking, não precisa ser na ordem dos enigmas, você irá conseguir acesso à página de login, que é o objetivo desse passo. Passo 2. Descobrir o nome de usuário e senha para acessar a parte restrita do site no back-end. Para descobrir o usuário são de 2 maneiras. Uma é pelo vídeo da reportagem da invasão de segurança da Best Kept Memory, porque lá aparece o único nome de um funcionário conhecido de lá, que é o Chad Brunswick. Então, dá para você tentar encontrar o usuário por este nome. Seguindo a linha dos logins vistos no ARG anterior e no The White Doll, costuma ser a primeira letra do nome mais o sobrenome. A segunda e mais direta é mandando um e-mail que você obtém no site pela página do FAQ, que é o suporte@bestkeptmemory.com.
Um membro da comunidade mandou um e-mail para esse e-mail e informou a resposta que vocês estão vendo aí na tela. E o mais importante, ele informou que o nome de usuário do e-mail era C. Brunswick. A resposta do usuário para o login é C. Brunswick. Para descobrir a senha, é preciso ir para a página de depoimentos e descer até o final. Repare que tem uma série de imagens meio estranhas, umas se repetindo, traço, etc. A resposta está nesta imagem. Essas são imagens do vídeo do comercial da Best Kept Memory, exceto o underline que está no final da fileira de cima. Ao salvar a imagem, repare no nome dela. Isso dá a pista que é uma senha que seria a primeira letra de alguma coisa. Aqui você terá que ir no vídeo do comercial, procurar o momento exato mostrado na imagem e ver qual palavra é falada neste momento. Então, marcar a primeira letra. Aos 35 segundos, na imagem de uma suposta médica, a palavra é now. Então, a imagem nos dá a letra N. Aos 30 segundos, na imagem de um homem fazendo ressonância, a palavra é Even. Então, a imagem nos dá a letra E. Aos 26 segundos, na imagem de um dedo empurrando uma fita cassete e no visor tem um P10, a palavra falada é vídeo. Então, essa imagem nos dá a letra V. Aos 31 segundos, em uma imagem de um crânio, de um raio-x ou de uma ressonância, a palavra dita é retrieve. Então, essa imagem nos dá a letra R. Aos 13 segundos, na imagem de um homem com uns pingos de chuva, a palavra falada neste momento é fade. Então, a imagem é da letra F. Aos 24 segundos, na imagem com uma pessoa segurando uma fita cassete com as duas mãos, é falado OR. Então, a letra da imagem é O. Aos 9 segundos em que a tela fica preta, ele fala gone. Então, a imagem é para a letra G. E aos 25 segundos, tem a imagem com uma pessoa começando a empurrar a fita cassete, mas ainda não há tempo de aparecer o P10 no display. A palavra falada neste momento é transferred. Então, a letra da imagem é T. Colocando as letras nos seus devidos lugares com as imagens, podemos ver que a senha é never underline forget. Então, basta pôr o login C. Brunswick, tudo minúsculo, e a senha never underline forget, também tudo minúsculo e incluindo o underline. Você terá, então, acesso à área restrita do site. Passo 3. Os scrolls, seus símbolos e a resposta que eles dão. Haverão 3 grupos de símbolos que aparecerão em alguns locais. Vou chamar como a comunidade chamou de scroll do tipo A, do tipo B e do tipo C. Chamamos assim porque scrolls, que vou falar melhor pra frente o que é a principal maneira de obter esses símbolos. Esses símbolos nos dão códigos e senhas para serem usados para ter acesso a algumas coisas nessa parte restrita do site. Os scrolls do tipo A são esses com vários símbolos colocados em uma grade 3x3. Os scrolls do tipo B têm um único símbolo central e em algum lugar ao redor deste símbolo terá uma linha. E os scrolls do tipo C terão também um único símbolo, mas acompanhado de um quadrado negro ou branco. Em quais locais você acha esses scrolls? Um dos locais que você acha esses scrolls e símbolos são nos vídeos e documentos presentes nos arquivos dos clientes que você acha no back-end na área restrita do site. Por exemplo, no vídeo dos clientes Charlie e Brad Miller, você pode encontrar 2 scrolls do tipo A aos 2 minutos e 4 segundos e aos 2 minutos e 12 segundos. Outro exemplo é que, indo ainda nos arquivos do casal Miller, nos documentos você conseguirá encontrar um scroll do tipo C. O outro local que você acha tais scrolls, que é o principal, é dentro do jogo The Past Within, obtendo os scrolls secretos. Eu já fiz um vídeo ensinando a como obter esses scrolls, mas resumindo, você precisa assistir às lives Memory Cube Recording, feitas pela Rushlake, que contém uma série de enigmas que, ao desvendar suas respostas, devem ser utilizadas dentro da Past Within, que te darão esses scrolls. Cada época e capítulo possui um scroll, sendo assim um total de 4 scrolls para cada jogador. Uma coisa importante é que o conteúdo dos scrolls, ou seja, qual tipo de scroll e quais símbolos ele vai conter, é diferente para cada jogador. Como podem ver, os que eu recebi são completamente diferentes de alguns dos outros jogadores que receberam e compartilharam lá no Discord da Rushlake. Por isso é legal você, se você obtiver seus scrolls, compartilhar para que possamos somar aos que já temos e ajudar a desvendar as respostas.
Assista meu vídeo anterior sobre os scrolls para pegar os seus, se você desejar. Então, o que fazer com os scrolls? Você deve juntar uns nos outros os diferentes scrolls obtidos pelos jogadores e pelos arquivos dos clientes na parte restrita do site. Você deve, contudo, juntar somente scrolls do mesmo tipo. Scrolls do tipo A só se juntarão com scrolls do tipo A e assim vai. Cada tipo de scroll, quando juntos, darão um código ou palavra. É preciso ficar atento que os scrolls possuem uma posição correta. Os scrolls do tipo A são a base para saber como formar os scrolls do tipo B e C. Por isso, os scrolls do tipo A são os primeiros que nós devemos descobrir a sua formação correta. Observe o scroll do tipo A que eu recebi pelo Depeche Within. Agora, embaixo, observe um dos scrolls do tipo A visto no vídeo da Charlie e Brad Miller. Repare que na linha de baixo do meu scroll e na linha de cima do scroll do vídeo tem exatamente os mesmos símbolos. Então, a posição desses dois scrolls é um diretamente em cima do outro. O que eu peguei fica em cima e o do vídeo embaixo. Graças ao trabalho incrível da comunidade, vocês podem ver aí na tela como fica juntos os scrolls do tipo A compartilhados pelos jogadores. Agora que sabemos pelo menos parte dos scrolls do tipo A, podemos então tentar descobrir o local certo dos scrolls do tipo B e C. Não faz sentido eu falar um por um, então vamos ver alguns exemplos. No scroll do tipo C que eu recebi, tem um losango acompanhado de um quadrado negro. Pela posição do losango nos scrolls A, nessa tabelinha que eu fiz, ele fica em C31. Então, como o losango tem um quadrado negro, eu devo preencher o quadrado em negro C31. Se fosse um quadrado branco, eu deixaria esse espaço aí em branco. Aí vocês podem ver como ficam os scrolls do tipo C descobertos juntos. Para os scrolls do tipo B, você fará o mesmo, posicionar o mesmo símbolo no seu lugar baseado nos scrolls do tipo A. Mas em vez de preencher ou deixar em branco o quadrado, você irá colocar a linha na mesma posição que aparece nos scrolls do tipo B. No exemplo de um dos scrolls do tipo B que eu obtive, que é uma gradezinha, temos uma linha na esquerda dela, então iremos pôr uma linha no mesmo local. Pelo que já tinha sido descoberto quando eu gravei este vídeo, os scrolls do tipo B ficaram assim. Aqui você consegue ver todos os scrolls fornecidos pela comunidade e encontrados nos documentos e vídeos dos clientes na área extra do site, ambos os scrolls do tipo A, B e C. Todas as imagens mostradas dos scrolls juntos foram retiradas do arquivo do ARG feito pela comunidade. Os scrolls do tipo B, as linhas formam a sequência de números de 8, 3, 6, 2, 0, 5, 4, 3, 3, 5, 4. Esse código é para ser colocado em Company Files em Confidential Tapes. Você irá abrir um link bem especial contendo um pedacinho do próximo jogo da Rush Lake. Os scrolls do tipo C formam letras. Ainda faltam muitas partes, mas podem querer dizer Albert Lewis. Isso é supostamente para ser usado em Company Files e em MISC. Porém, parece que ainda não está acessível, já que, como vocês podem ver, apenas diz Corrupted Files Retry Later, que significa arquivos corrompidos, tente mais tarde. Como ao tentar colocar qualquer outra coisa, a mensagem que você recebe é Wrong Password, que quer dizer senha errada, a possibilidade de estar correto é bem grande, mas não temos certeza ainda, ou se o que tem aqui talvez possa ser acessado dessa maneira, mas ainda não chegou a hora. Passo 4. Participar do sorteio e o Hall da Fama. Nesta parte você irá fazer um cadastro para o sorteio e pode, se quiser, escolher para ter o seu nome em uma das fitas no Hall da Fama do site. Essa seria, teoricamente, o final do ARG, ou pelo menos o final da primeira parte do ARG. Na página home do site, clique na imagem escrito Join Our Memory Lottery, que significa junte-se ao nosso sorteio da memória. Preencha os campos que você estará participando. Não se esqueça de anotar o nickname e senha que cadastrar caso queira entrar para o Hall da Fama. Volte à parte restrita do site no back-end, clique em Potential Client e no topo da página ponha o seu nick e senha cadastrados. Se estiver correto, entre outras coisas, haverá a pergunta Would you like to submit your nickname to YBKM Hall of Fame page? Que significa, você gostaria de submeter seu nick na página de Hall da Fama do YBKM? Marque a opção Yes se você quiser ter que a sua fita apareça no Hall da Fama.
Agora sobre o pós-ARG ou talvez continuação ou parte 2 do ARG. Além da parte do Misk e Albert Lewis, que supostamente ainda não temos acesso, existem outras coisas descobertas que podem indicar mais coisas do ARG ou após o ARG que ainda não temos certeza. Sobre o vídeo da reportagem falando da falha de segurança do Best Kept Memory, algumas coisas estamos de olho que são a data do vídeo, 20/12/2004, os 20 segundos que foram cortados da reportagem, em que, se você notar no vídeo aos 27 segundos, o tempo da reportagem pula de 6:11:50 para 6:12:10 e o espectrograma que um membro da comunidade deixou no ARG que talvez contenha algum texto, coisas do tipo. Porém, ainda não temos conclusões sobre essas coisas ainda. E sobre o vídeo de Natal da Best Kept Memory. Um membro da comunidade fez um espectrograma também do vídeo de Natal, onde é possível achar algo que supostamente estaria escrito Start at T, que significa começa no T. Além disso, temos aos 22 segundos aparece uma série de vezes escritos as letras L, R, D e U, com pontos. Essas letras são direções. Aos 44 segundos aparecem várias letras. Somando todas essas descobertas, o espectrograma, direções e letras, foi encontrada a seguinte frase: The VHS tapes you contain a secret message, que significa as fitas VHS irão conter uma mensagem secreta. E é isso. É possível que haja algum erro aqui e ali por conta de novas descobertas. Se esse for o caso, corrija no comentário fixado. E com isso, encerramos o ARG ou a primeira parte do ARG do Depeche Within. Se tiver coisas novas interessantes, se for necessário, farei um novo vídeo. Obrigada por assistir e até a próxima.